Volta às aulas. O que fazer? Dormir cedo, acordar cedo, menos tela, mais estudos. Como diminuir a ansiedade das crianças e qual a responsabilidade dos pais e dos professores? Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington Maciel. Vamos dar início a mais um episódio do GentilCast. E o nosso objetivo é transformar pessoas através do conhecimento. E hoje trouxemos aqui com a gente Vânia Valim. É psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga e vai compartilhar o seu conhecimento na área infantil. Seja muito bem-vindo, Vânia. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu gostaria que você fizesse aí uma breve apresentação. Quem é a Vânia Valim, por favor? Boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês, participando desse GentilCast. Meu nome é Vânia, como ele já disse, sou mãe de 2 filhos, já trabalho com crianças há mais de 28 anos, então tenho uma vasta experiência em relação ao atendimento também infantil, atendimento a pais também. Sou formada prioritariamente em psicologia e toda a minha especialização também é neste campo, né, da pedagogia, junto com a psicologia, e agora, né, nesses últimos 2 anos me aprimorei então nessa parte da neuropsicologia, né, e para realmente a gente entender como é que funciona esse processo todo, né, dentro da cabeça da criança, na questão, né, neurológica, todo esse contexto, né, enfim. Que legal, Vânia. Então dá para ver que você tem bastante experiência no assunto, né? Principalmente relacionado à criança. Eu também sou pai, tenho 2 filhos, né? E a gente sabe da nossa responsabilidade como pais, né? Pensando num futuro dos nossos filhos, né? Então é um tema muito importante. Eu até nos bastidores tenho amigos meus que venham conversar comigo, né? Falando sobre a volta às aulas, né? Porque imagina, a criança demora um tempo para chegar e ficar na regra, né? Que é o quê? Dormir cedo para acordar cedo. E agora eles ficaram ali um mês e pouco, e agora a volta, né? Então já tem muitos pais aí se questionando como que eu vou fazer. Então por isso que eu trouxe você aqui para compartilhar um pouquinho do conhecimento aí para as pessoas, porque eu acho que esse é um tema muito importante. Sim, importantíssimo, né? Essa volta às aulas, né? Esse segundo semestre, ele voa, né? É importante lembrar aos pais e também que a rotina é muito importante. Então, por exemplo, as aulas recomeçam amanhã. É importante que essa rotina seja retomada uma semana antes. Então, rever material, rever a mochila, com toda a calma, com as crianças, não trazendo aquela ansiedade, olha, aquela cobrança, olha, segundo semestre, você tem que tirar melhores notas, olha, filho, mais responsabilidade na entrega dos trabalhos, nada disso. Aquela questão assim, peso, né, tirar o peso, porque a escola tem que ser algo legal, né, para a criança. É claro que existem pontos positivos, pontos negativos, que às vezes acontecem, né, algumas intercorrências, mas a escola tem que ser prazerosa para a criança, né? Então, arrumar a mochila, organizar a rotina dela de sono é super importante, né? Regular a alimentação. Então, existem uma série de coisas que a gente vai acertando com o tempo para que ela, quando retome as aulas, ela não tenha esse choque, né? De acordar cedo e chegar cansada e ter toda aquela rotina, de repente, ali colocada, né, para ela ali, né? Sim, e é importante a gente falar de cada detalhe do que você falou agora, né? Porque lá em casa é a mesma coisa. A gente estava numa rotina legal, então em casa a gente dormia ali com as crianças umas 9h30, no máximo 10 horas, para que eles pudessem acordar 5h30 da manhã e às 7 eles entram na escola. Então 6h30 a gente sai de casa
para que eles estejam 7 horas na escola. Só que a gente sabe da dificuldade que é criar essa rotina, né? Diminuir tela à noite, não deixar eles tão agitados. Exatamente. Apesar que a minha esposa fala que eu agito os meus filhos, né? Então, isso é muito importante, né? Qual a dica que você dá, assim, para que as crianças possam dormir mais cedo e acordar mais dispostas? Porque a gente sabe que o problema do sono em uma criança, até no adulto, é uma coisa que reflete negativamente, né? Então, o aluno vai chegar na escola, vai sentir sono, aí depois ele tira uma nota ruim, e aí os pais acabam transferindo essa responsabilidade para cima dos professores, que não estão ensinando da maneira correta. E às vezes para a própria criança, né? Sim, com certeza. O que você dá de dica, mano? Dentro do dormir mais cedo e acordar mais cedo, para que ele possa ter um rendimento melhor aí em sala de aula. A criança ela precisa, né, ter essa rotina do sono, porque é durante o sono que muitos processos mentais acontecem, né? Então, quanto mais cedo a criança começar a ter esse desligamento da rotina dela, isso seria muito importante para ela, seria muito legal. Então, por exemplo, o desligar das telas, né? 1 hora pelo menos antes de dormir. Por quê? A luz azul, ela estimula a dopamina, e a dopamina, ela é estímulo para o cérebro. Ela é um hormônio, ela é um neurotransmissor. Então, quanto mais tempo você ficar na tela, mais o seu cérebro está sendo estimulado e menos você vai conseguir ter um sono de qualidade. Entendi. Né? Então, a dica que você dá é 1 hora antes. Primeira coisa. Começar a fazer esse trabalho com a tela, isso. Porque isso acaba realmente liberando dopamina e aí a criança fica mais agitada. Fica mais agitada. Outra coisa, já começa a diminuir o ritmo da família ali, né? Legal. O ritmo de atividades da família. Diminuir luzes. Luzes. Se você... Televisão já desliga. Legal. Né? Tem um ambiente um pouco mais calmo ali dentro da casa. Alimentação também. Alimentação leve, né? Principalmente à noite. É importante que você tenha uma alimentação leve. Se você costuma também ouvir música, sempre uma música mais suave, né? Uma música que acalme, e você vai criando este hábito, porque o dormir cedo também é hábito, assim como uma alimentação saudável, assim como acordar cedo, assim como outras coisas na nossa vida, tudo é hábito, então você vai adquirindo com o tempo, não é de um dia para o outro, e por isso é a importância de você começar antes, né, para não tomar um susto amanhã no início da aula. Entendi. E é legal também criar uma rotina, né, Vânia? Sim. Em casa, eu não sou muito da rotina. E já minha esposa, ela já gosta da rotina, né? Então, é legal você ter a rotina para que ele possa criar o hábito. Sim, a rotina é super importante para a criança. Então, por exemplo, né, ela precisa saber que ela tem os compromissos dela de escola, mas também ter uma rotina quando ela chega em casa, né? Porque tudo na vida da gente é rotina. Para aprender, a gente precisa de rotina. Você precisa revisar o conteúdo que você viu na escola. Então, é uma rotina de estudo. E por isso existe a lição de casa, né? Então, aí depois, o que acontece? Ela tem a rotina de tomar o banho, tem os horários dela. Então, a rotina, ela é importante para a criança aqui, ó. Porque através da rotina a criança vai criando hábitos e esses hábitos então se tornam o quê? Permanentes na vida dela. Entendi. E o legal também, até para compartilhar com vocês, em casa, os filhos, na verdade, eles se espelham muito nos pais. Muito. Né? Eu falo que o exemplo arrasta, né? Não adianta você falar para o seu filho, não utilize a tela 1 hora antes e você está no celular. Não utilize o celular na cama e você está com o celular na cama. Ou mesmo na hora da comida, né? Na hora né? da comida, né? Ter essa conexão. Então, lá em casa, o que a gente faz? A hora da janta, todo mundo tem que estar reunido na mesa. Então, nós iniciamos ali com uma oração, todo mundo ali sentado, que é um momento que a gente consegue conversar, né? Estimular ali da criança, como que foi o dia, como que foi a aula. E quando a gente vai para a cama, deitar e dormir, nós pegamos um livro, né, para estimular também a leitura das crianças
um pouco antes, porque eu acho que isso daí deve acalmar também, né, Vânia? Sim, A isso é uma leitura, né? ótima dica também, né? Além daquelas que eu já dei, a leitura de algum livro interessante, de alguma literatura ali dirigida para a idade da criança, isso é super importante, né? Outra coisa importante sobre o sono, né? Nós estávamos falando um pouquinho sobre ele, né? Muitas dos hormônios importantes, eles são fabricados durante a noite. Não que eles não sejam fabricados durante o dia, mas, por exemplo, o GH é o hormônio do crescimento. Então, ele é segregado de maneira significativa durante a noite. Então, se você tem um sono muito reduzido, você tem uma dosagem menor de GH. E você vai ter também hormônio como a melatonina, como a serotonina, que são responsáveis pela própria higiene do corpo e pelo descanso físico e pela renovação, né, cerebral diminuído. Como é que essa criança acorda no outro dia? Agitada ou acorda muito sonolenta também, e aí ela acaba dormindo na carteira ou na mesa, e se ela tá super agitada, ela também tem dificuldade ali na concentração na escola. Então a gente tem uma série de prejuízos em função dessa dificuldade nessa adequação do sono. Entendi, Vânia. E aí sim você acabou de explicar também da responsabilidade, né, que os pais têm perante o filho e que os professores têm perante as crianças, né? Sim. Porque o que eu percebo é que tem crianças que entram 7 horas da manhã, né, que os pais precisam trabalhar, e saem 7 horas, das 19 horas ou às 18 horas, então ele fica um grande período na escola. Mais de 12 horas na escola. Mais de 12 horas. E aí eu tava fazendo a conta que essa criança fica acordada até às 11. Ela vai ter ali umas 4 horas, mais ou menos, uma criança de convívio com os pais, né? Isso. E aí é onde os pais, eu enxergo que muitos pais acabam terceirizando a educação dos filhos, né? Não só na relação estudo e escola, mas do dia a dia mesmo, né? Porque ele passa, teoricamente, mais horário maior na escola do que na própria casa. Hoje em dia, em função, né, da grande dificuldade em relação aos pais, os filhos acabam ficando um bom tempo na escola, né? Existem escolas que oferecem, né, um serviço integral, né? Mas onde eles fazem lição de casa, desempenham outras atividades, tão importante quanto. É lógico que seria importante que ficassem em casa, mas em função da nossa sociedade, das exigências do dia a dia, isso acaba dificultando. Só que quando essa criança chega em casa, o que ela quer? Brincar com o pai, ter contato com a mãe, então ela tem saudade, ela quer conversar. Tudo isso gera, assim, uma emoção grande para ela, então ela quer compartilhar, quer se divertir, quer brincar, e aí isso vai dificultando também um pouquinho ali daquele estabelecimento de rotina, né? Sim. E em casa a gente tem feito muito isso, né, de sair um pouco do celular, porque se a gente não toma cuidado, a gente acaba levando muita coisa do trabalho, que teoricamente era para ser ali feito durante das 8 às 18, e a gente acaba estendendo isso para casa, né? E é aquele momento que a criança quer atenção, né? E aí você não consegue dar atenção para sua esposa, você não consegue dar atenção para o seu filho, e aí você tem um foco só no trabalho. Por isso que, por onde eu passo, eu tenho conversado com as pessoas sobre isso, sabe? Será que você não está trabalhando muito? Cada um sabe da sua necessidade, mas o que eu já percebi? Quando essa pessoa que trabalha muito, quando você vai lá na infância dela, alguém da família era trabalhador, ou falava, filha, você tem que trabalhar, você não Ou pode... ela foi privada de alguma coisa também, e aí agora ela tem necessidade de suprir essas necessidades, então, né? Esse contexto é muito importante, né? Sim. Por isso que eu sempre falo que antes de julgar alguém, você tem que saber a história da pessoa. Exatamente. Né? Como que era na sua infância relacionada a trabalho? Eu sempre faço essa pergunta. Como que era na sua infância relacionada a trabalho? Né? Como que era sua mãe, trabalhava muito, seu pai? E aí você começa a entender qual é o reflexo daquela pessoa nos dias de hoje. Então, eu sempre falo que não é fácil você entregar aquilo que você não teve, né? É uma desconstrução, aí é onde entra o autoconhecimento, aí é onde entra a terapia, que aí você vai conhecer para que você possa enxergar quais foram os gatilhos e quais são os seus sabotadores para que você
possa aplicar de uma forma diferente com os filhos. Basicamente é isso, né, Vânia? Sim. A vida não está fácil para ninguém, né? Sim. Mas a gente precisa realmente dosar essa questão do trabalho, não no sentido de você, não preciso trabalhar mais. Sim. Não é isso, né? Mas quando você tiver esse tempo com a sua família, fazer disso um tempo de qualidade, né? Deixar o celular, como você falou, ter um tempo ali no jantar, né? Mesmo que você fique 1, 2 horas com seu filho, porque ele já vai chegar cansado também da escola, né? Então é importante que você tenha esses momentos com ele, deita com ele ali ou conta uma história, aproveita para conversar, para bater um papo ali do dia a dia, né? Para ver o que é que aconteceu de relevante, ou se ele chegou sem falar também, porque também é um outro indício de alguma coisa que não está acontecendo tão legal na vida dele. Então são indícios de algumas coisas que nesse bate-papo da família é que você vai saber o que está acontecendo de legal ou de ruim na vida dele. E o que eu tenho verificado também, Vânia, os pais não conseguem ter um diagnóstico dos filhos, né? Então, meu filho está muito quieto, meu filho só fica no quarto, ou meu filho está comendo muito, ou está roendo as unhas. Então, isso são sinais de que alguma coisa não está legal. Sim, né? sim. E quando os pais devem procurar uma ajuda psicológica? A ajuda psicológica, ela vem assim, quando você começa a se distanciar um pouco do seu filho e ver comportamentos que não são tão legais assim, como por exemplo, a criança está muito isolada, roer unhas, a criança está extremamente agitada, ou a criança não quer falar sobre algum assunto, contar dos amigos na escola, do seu dia a dia, aí, né, algumas coisas assim, dor de barriga para ir para a escola, tem muito disso também, não só em semana de provas, né, em semana de provas, às vezes dependendo de como o pai cobra, né, em casa, essa responsabilidade em relação às provas, isso se reflete também no filho, ou às vezes como a escola também faz com que essas provas sejam apresentadas também, né, a gente tem aí uma faca de 2 gumes, né, mas é importante que esses sinais sejam observados, né, na criança, se ela tá calma, ou se ela tá muito isolada, ou se ela tá agitada demais, ou se ela brinca muito sozinha. O tipo de brincadeira que ela faz reflete muito de como ela é, né, do que ela joga, do que ela vê. Então, isso é super importante, os pais estarem ligados e manter um contato aberto com a escola para ver como é que ele está lá e perceber se há a importância de se procurar também uma ajuda psicológica. Porque às vezes é um momento da criança que ela está ali num ajuste. Entendi. E não há necessidade. Às vezes, alguma coisa que incomodou, então até ela se ajustar, tá tudo bem. Mas, às vezes, se isso se demora um pouco mais, aí sim há a necessidade do pai conversar com a escola e nesse contato perceber se há necessidade ou não desse contato com algum profissional, quer seja um psicólogo, quer seja um fono, quer seja qualquer outro aí que possa ajudar nesse caminho, né? Que possa auxiliar, né? Isso. Eu lembro que nos bastidores a gente estava falando sobre a importância da lancheira, né, Vânia? Sim. Porque às vezes a gente acha que lancheira coloca qualquer coisa para os nossos filhos, né? E isso tem um impacto no muito grande. Do aluno? Tem. Explica um pouquinho aí pra gente. Tem, muito grande, né? A gente... para nós mesmos, né, nós adultos, quando a gente come alguma coisa que é altamente estimulante, como é que você fica? Agitado. Se você toma alguma coisa, né, também fica mais agitado, tem dificuldade ali na concentração. Com lancheira de criança, a mesma coisa. Então, se você coloca alguns alimentos ali que são altamente estimulantes, o professor vai ter dificuldade em dar aula logo após um intervalo. Então, aí é importante os pais também tomarem cuidado em relação ao uso de alguns lanches adequados, né? A escolha de alguns alimentos adequados, que sejam alimentos saudáveis, que sejam alimentos ali de fácil acesso porque os intervalos não duram muito, né? Então não precisa levar uma lancheira, ele já saiu de casa alimentado, então ele precisa ali de alguma coisa para distrair um pouco, para ficar nutrido e cumprir ali mais umas 2 horas de aula,
né? Porque logo depois ele chegará em casa ou ficará na escola e terá uma próxima refeição. É importante sempre manter uma lancheira saudável, com alimentos, né, naturais, com menos alimentos estimulantes, tais como bolachas recheadas, refrigerantes, achocolatados, né? Porque isso vai dificultar realmente a concentração dele na volta do lanche para a sala de aula. Entendi. Então, e às vezes isso é um reflexo do que ele come em casa, né? Então, Também. daí a importância dos pais também se adaptarem a uma alimentação saudável, porque isso também vai refletir na alimentação das crianças. Eu vejo às vezes muito pai falando não toma um refrigerante e ele toma refrigerante. Ou não bebe uma bebida alcoólica e bebe a bebida alcoólica. Na verdade, tudo na vida de uma criança é reflexo da casa dela. Então, a rotina que o pai tem é a rotina que uma criança tem. Então, se o pai dorme tarde, a criança vai criar o hábito de dormir tarde. Se a criança come determinadas coisas, embora o pai não diga, mas se ela tiver uma oportunidade, ela vai experimentar, né? Se o pai, de repente, por exemplo, tem o hábito de falar algumas palavras assim, mais grosseiras ou palavrões, a criança acaba refletindo. Então, é assim, assim como na escola, às vezes acontece alguma coisa e ela leva para casa, né? Então, é importante a gente ter o equilíbrio para tudo. Né? Então, assim, desde uma alimentação que seja saudável para todos, que seja legal ali para todo mundo, hábitos mais saudáveis, porque não vai ser saudável somente para a criança, né? Um saudável para a família também, né? Entendi. E tudo isso constitui um saudável para toda a família, para a mente, para o corpo. A gente esqueceu também de falar da importância de exercício físico, né? Esse seria o próximo tópico. A gente lembrou do exercício físico, né? Importante para as crianças, importante para a família, porque ele desenvolve uma série de habilidades e também desenvolve uma série de importantes agora esqueceu de falar sobre esse tópico, né? Okay. Exercício físico. É importante para a criança ter um exercício físico onde ela gaste energia, onde ela aprenda, de repente, um esporte, né? Porque às vezes a criança está agitada. Mas por quê? Porque ela tem uma vida ali muito sedentária. Então é importante, né? Dentro da rotina da criança, ela também ter um esporte, né? Dentro da escola, ela tem ali na grade curricular dela a educação física, mas talvez não seja o suficiente, né? Então é importante estimular um esporte, às vezes uma aula de música, às vezes alguma outra atividade que a criança goste, né? Um balé, uma pintura, uma aula de inglês, né? Alguma coisa que fuja um pouco dali do contexto escolar. Então isso também é importante, né? Nesse contexto de volta às aulas também, né? No estabelecimento da rotina da criança. É lógico que você não vai superlotar a agenda da criança, não é isso que a gente está falando. Você tem que tomar mais cuidado também. Porque às vezes o pai, ele se frustrou por um determinado momento da vida e aí ele quer fazer o filho ser aquilo que ele não foi. Criança é criança, né? Então ele precisa ter o horário de estudo, mas criança precisa brincar. Legal. E criança aprende brincando, né? Lógico que ele tem um espaço na escola de leitura, escrita, uma série de coisas, e também tem o espaço da brincadeira, mas a criança aprende brincando, né? E a criança, assim, dentro de casa, uma casa bagunçada, cheia de brinquedos, a criança tá aprendendo, né? É lógico que depois você vai pedir, vamos organizar os brinquedos, né? É toda uma rotina ali, mas é importante que a criança brinque, né? Ela tem que ter esse espaço para brincar porque ela ainda é criança. Lógico que a gente pensa que precisa ter umas atividades extracurriculares, né? Mas isso não pode sobrecarregá-la dessas, né, outras atividades, né? E é importante também os pais terem essa noção de que quando a gente cobra os nossos filhos de algo, a gente esquece que hoje você tem uma idade e que ele tem uma idade totalmente diferente da sua. E os pensamentos são diferentes. Então, às vezes lá em casa eu me deparo também cobrando o meu filho, mas quando eu me coloco no lugar dele, na idade dele, eu acabo recuando, eu acabo pedindo desculpa. E aí isso começa a ser uma reflexão para mim praticamente sempre.
né? O que que eu estou fazendo em excesso, o que que eu não estou fazendo, será que eu estou me colocando no lugar dele, na idade dele, né? Eu sempre faço uma reflexão. Pergunta para os seus pais como que você era com a idade que o seu filho tem. Com certeza você vai ser surpreendido daquilo que seus pais vão te falar. A gente Então, precisa, é bacana isso, a gente precisa essa... ser sensível, né, nesse ponto de pedir desculpas, Sim. né, pedir desculpas e saber assim, até que ponto a criança consegue fazer tal coisa. E às vezes a gente extrapola exigindo demais da criança, quer seja num futebol, quer seja na escola, eu quero que ele tire 10. De repente, a cobrança é tão intensa que ele não consegue e ele se frustra. Sim. E aí você causa outros problemas, né? Sim. Outros problemas aí na criança, como talvez uma crise de ansiedade, né? Você exige demais e ela começa a ter uma autoestima rebaixada. Então, existem uma série de coisas negativas que você acaba desenvolvendo a partir de algumas falas que você tem dentro da sua própria casa. E você tocou num ponto bem importante. Saiu recentemente a pesquisa da OMS falando que o Brasil se tornou o primeiro no mundo em ansiedade, né? Exatamente. E aí quando você fala em alimentação, roer unhas... Exercício físico, né? A importância disso. Então, é um título que a gente não gostaria de ter, né? Mas o ser humano, não só as crianças, mas os pais também, estão nessa cobrança excessiva que acaba deixando a criança com essa ansiedade. Sim. Ou tá roendo unha, ou tá tendo uma alimentação totalmente fora do controle, né? Sim. Então, o que fazer assim, Vânia, como uma dica importante para que a sua criança seja menos ansiosa? Sim. Primeira coisa, o que é a ansiedade, né? A ansiedade é uma preocupação antecipada, alguma coisa que ainda não aconteceu e você já tá lá preocupado com isso, né? Então, de repente, amanhã tenho tal compromisso, o que será que vai acontecer? Então, o seu sono já tá comprometido, porque você já tá pensando, você já tá fazendo o checklist de todas as coisas que você precisa fazer no dia seguinte. Então, tudo isso já tá causando desconforto e um trabalho desnecessário no seu cérebro. Então, você já tá tendo um desgaste mental em relação a isso. Logo, com isso, vem a angústia e o medo. Por quê? Porque você você tem medo de não conseguir dar conta de tudo aquilo que você planejou ali para o seu dia, né? Então, dica, né? Para evitar algumas coisas em relação à ansiedade. Fazer uma rotina diária daquilo que você tem para fazer. Aquilo que é possível fazer. E aquilo que está ali ao seu alcance. Então, por exemplo, para a criança, o que ela precisa? Ela precisa acordar, escovar os dentes. Sabem aquelas rotinas que a gente tem às vezes na internet, mas dentro daquilo que é possível na sua casa. Então, levanta, escova os dentes, tomar café, ir para a escola, depois fazer lição. Então, coisas que são possíveis. E apresentar isso para a criança. Para que a criança não fique assim, é hoje que é aula de inglês? É hoje que eu tenho que ir para tal coisa? Porque tudo isso causa ansiedade. Então, por exemplo, em crianças ansiosas, você jamais avisa que vai ter um passeio. Entendi. Com muito tempo de antecedência. Porque ela não dorme, ela vai fica perguntando todos os dias quando que tá chegando. Vai dificultar a alimentação dela, o sono dela vai ser sono picado, ela vai ter essa dor na barriga que ela não sabe explicar, porque crianças pequenas têm dificuldade em explicar o que elas sentem, elas só sentem esse desconforto, mas elas não conseguem dar nomes, né? Entendi. Esse gancho que você está falando é legal, porque meu filho ele joga futebol, né, no clube, e no último jogo ele não entrou no jogo porque ele estava sentindo um desconforto na barriga, né? E aí até o professor falou, ele estava com ansiedade. Então, e é importante o pai ter esse olhar para o filho, porque imagina eu cobrando ele a hora que ele sai do jogo, por que você não jogou? Eu vim até aqui, viajei, peguei estrada e você não entrou em campo, né? Não entrou na quadra. E aí eu conversei com ele, e aí filho, você não estava muito bem? Ah, pai, desculpa. Eu falei, não precisa pedir desculpa. Isso acontece. O papai também, quando era pequeno e jogava bola, ele sentia isso também. E aí o que o papai fazia? Respirava profundamente, ia soltando pausadamente. Então você tem duas formas de tratar o seu filho. Ou já ir no impacto, né? Por que você fez isso e já cobrando ele, que vai aumentar a ansiedade,
ou você ter o olhar do entendimento e falar, tá tudo bem, isso acontece. E aí você ir estimulando ele para que no decorrer dos jogos ele possa ter mais confiança, ele possa não sentir mais esse desconforto. Mas não é uma certeza, né? Sim. Porque é algo que está nele. É algo que está nele E que aí- precisa ser trabalhado, né? Sim, Foi sim. um primeiro indício, né? Em um dos jogos. Mas se de repente isso se tornar uma constante, aí sim pode-se procurar uma ajuda. Com ajuda. Mas de repente o simples fato de você já ter acolhido essa necessidade dele, isso já trouxe um conforto. Quem Sim. sabe no próximo, né? Isso não aconteça mais. Sim. Mas a maneira como você acolheu é que fez a diferença. Talvez a maneira como outro pai chegasse, né? Uhum. Talvez aí, né? Desandaria o neném aí, né? Com certeza. E você já está escalada para dar uma palestra lá no time de futebol, até para orientar os pais, né? Eu ia até falar sobre isso, né? Da importância, às vezes, da escola de pais, né? Uhum. De orientação aos pais. Porque, às vezes, existem alguns assuntos nas escolas, né? E aqui na Gentilmente a gente também tem, né? De orientação aos pais, que são temas relevantes para você saber tratar com o seu filho, né? A linguagem adequada. Às vezes você tem uma maneira que você acha super legal para falar com o seu filho, mas não é a adequada. Então, às vezes você tratando isso, filtrando, você diz a mesma coisa de uma outra maneira que não agrida seu filho e que ele entenda isso como esse acolher. E isso vai fazer a diferença na vida dele para frente, porque senão você causa já aquela trava nele e dali para frente vários outros problemas podem ser desencadeados, né? E até pegando um gancho nesse assunto, Vânia, quais os impactos da infância no futuro das nossas crianças? Porque hoje, através do conhecimento, da autoajuda, a gente consegue ter uma noção de como foi a nossa infância e os impactos que isso tem nos nossos dias, né? Então, os gatilhos mentais, memória killer, né? Eu sempre falo também que pais separados também têm um impacto muito grande na vida dos filhos, as cobranças. Então, isso é muito importante, né? A gente ter, por isso que esse podcast eu quis já, logo nessa volta às aulas, começar com esse podcast, por quê? Porque se você vê que você se identificou com alguns assuntos que estão aqui, procura a Vânia, procura a Clínica Gentilmente, eu tenho certeza que você vai ser bem acolhido, porque o futuro dos nossos filhos é agora, não é lá na frente. E depende da gente, né? E depende tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Então é sempre importante a orientação, sempre buscar a orientação de um profissional, porque tudo aquilo que você fala, as crianças são muito esponjinha. Então, tudo aquilo que você fala fica gravado, quer seja positivo ou quer seja negativo, quer seja algo que reforça a criança a ir para frente, ou quer seja algo que dê aquela conotação, olha, ele chegou com a prova com 9, vamos dizer, poxa, mas a gente estudou tanto, você podia ter tirado 10, mas ele tirou aquele 9, o 9 é ótimo. Tem que contemplar, né? Tem que contemplar, ao invés de você valorizar, então às vezes você desmereceu, mas ele se esforçou muito, então Sim. Valoriza o esforço, Sim. né? Então assim, para cada coisa que seu filho de repente apresentar, valorize o esforço, né? O empenho que ele teve ali, e jamais o negativo. O negativo depois você pode abordar de uma outra maneira, mas naquele momento em que ele está te apresentando isso, então é importante que você valorize, porque ele está chegando todo feliz. E você vai dizer, nossa, só isso? Nossa, podia ter sido melhor. Então, ele não vai mais te apresentar a prova da próxima vez. Ele não vai mais querer ele não vai ter mais a motivação para te mostrar alguma coisa ou dividir com você alguma coisa boa que aconteça na vida dele, ou que ele julgue boa, ele vai dividir com um amigo, e aí ele acaba procurando amigo, ele acaba procurando às vezes um professor que vai não tomar o seu lugar como pai, mas que vai ali dividir a atenção, porque ele teve a atenção merecida de outro alguém. Por isso que, como pais, a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa, né? Que tipo, como é que meu filho está se relacionando comigo? Como é que ele se comunica comigo?
né? Ele tem liberdade. Às vezes você fala assim, não deita na minha cama. Poxa, mas é super legal quando um filho deita na sua cama, porque ele acha aconchegante, ele quer estar perto de você. Então é um momento ali de aconchego, é um momento em que ele se sente à vontade para contar coisas para você. Então, se você falar que é o espaço do papai, é o espaço da mamãe, você está cortando ali um vínculo, né? Você não está falando para o filho dormir com o pai e com a mãe a noite inteira. Não, mas de você dar esse equilíbrio, de você ter esse equilíbrio para que eles possam fazer parte desse momento. Sim, né? ou assistir um filme na sua cama, mesmo que seja ali por um momento. Mas é importante porque, assim, a cama, normalmente, ela é confortante para a criança estar ali junto com os pais. Então é um momento que ela se sente muito segura. Por isso que criança gosta de cama de pai e de mãe, porque é o lugar mais seguro para ela na casa. Que legal. Por isso que eles procuram a cama da mãe e do pai. Importante essa dica, hein, pessoal? E até na questão do acolhimento, semana passada minha filha tava com medo, né? E aí ela tava tomando banho e aí meu filho falou, pai, a Isa tá com medo de falar com você. Eu falei, mas por quê, filho? Não, porque ela perdeu a bola de vôlei. E foi uma bola de vôlei que ela comprou, né? Eu dei para ela. E foi uma bola cara de vôlei porque ela queria aquela. E aí, por merecimento, né? Eu condicionei, ó, você está ganhando essa bola, é a bola com preço elevado, tem outras inferiores, mas você está ganhando por merecimento. Então, eu enfatizei isso para ela. E ela jogando com as amigas e tal, uma pessoa bateu na bola, ou ela bateu na bola e caiu fora do ginásio. E aí depois a minha esposa foi lá fora, mas com o pai de um amigo nosso, e não encontrou a bola. Então ela estava com medo de como seria a minha reação. E aí o que eu conversei com ela? Filha, fica tranquila. Você fez isso de propósito? Não, pai, não fiz de propósito, então tá tudo bem. Mas é o valor que ela tinha dado para aquele presente, né? Eu falei, filha, fica tranquila, a gente vai comprar outra. E aí o que eu fiz? Também para eles verem que as coisas não são tão fáceis. Ó, sabe aquele dinheirinho que o papai te dá de mesada por merecimento? Você pode usar aquele dinheirinho e a gente compra uma outra bola. Ah, pai, achei que você ia brigar comigo. Até minha amiga falou, nossa, seu pai vai brigar com você. Então eu já mudei, né? Eu acolhi, dei um direcionamento e ela ficou super feliz, né? Porque a cabeça dela tava o quê? Meu pai vai brigar, eu perdi a bola olha quanto desgaste mental ela teve nesse processo todo. Né? Quanta adrenalina, noradrenalina, tudo ali fluindo e ela ficando altamente estimulada, desgastando o cérebro dela para depois ter o acolhimento. Então, assim, para ela esse processo foi super desgastante e moroso, né? Porque demorou. Porque aí o irmão é que percebeu e veio te falar, porque ela não ia te falar. Até então. Falar mais tarde. Mais tarde, mas até então ela estava sofrendo. E ela ia ficar consumindo. Ia ficar consumindo. Olha quanto de energia ela se consumiu. Então, assim, ainda bem que você teve a sabedoria de tratar isso de uma outra maneira. Com certeza. Poderia ter sido de outra. Diferente. Aí teria sido dobrado o sofrimento dela, né? Sim. Mais a punição que ela já estava sentindo, mais a sua punição. Com certeza. Fez a diferença. Vânia, eu sei que a gente tem assunto para muito tempo. Nós tocamos em vários assuntos. Vários assuntos importantes. Eu sei que muitos que estão aí nos assistindo vão pegar esse podcast, vão encaminhar para amigos, para as pessoas que realmente faz a diferença. Ou se você identifica que um pai ou uma mãe tem um comportamento daquilo que a gente conversou aqui hoje, encaminhe para eles, né? Eu sempre falo que a gente faz com tanto carinho. Agora, caminhando para o último assunto. Eu sei que hoje, não só as crianças, mas os adultos também, tem muitos transtornos. Sim. Né? De bipolaridade, transtorno de TDAH, ou o próprio autismo. Sim. Né? E quando a gente consegue identificar isso nas crianças, porque o que eu entendo, até fazendo um curso que eu fiz com Augusto Cury, né, e aí eu identifiquei o seguinte, ele fala que hoje as pessoas estão sofrendo da síndrome do pensamento acelerado. Então hoje quando você vai com um diagnóstico parecido com TDAH no médico, que não tem nenhum laudo, que não tem nada para assertivo, aí o que ele faz? Ele fala, você tem TDAH. E na verdade não é. Na verdade é uma síndrome do pensamento acelerado. Só isso. Então, você como psicóloga, neuropsicóloga, como que é esse teste?
Dá para identificar com quantos anos? Dá uma palhinha aí pra gente, vai. Então, quando a gente fala em, né, transtorno, isso quer dizer que a gente tem uma dificuldade aí no próprio neurodesenvolvimento da criança, né? Então, quando a gente fala do autismo, né, o que a gente tem de dificuldade? A gente começa a ver no próprio desenvolvimento da criança algumas dificuldades comparando com outras crianças. Então, um diagnóstico, você vê que a criança demora um pouco mais em relação à parada do olhar, a escutar, gosta de centralizar sempre nas coisas, né? Então, de 2 a 3 anos, você consegue já perceber e já dá para encaminhar para um diagnóstico de autismo, o início. Tá? Existem testes precoces, já que a gente já conhece de autismo. Existe todo um protocolo também, que a gente tem aqui na Gentilmente, a gente começa, mas quem fecha mesmo é um médico. Entendi. Nós trabalhamos com alguns protocolos, mas normalmente um neuropediatra, um psiquiatra é quem faz esse fechamento de diagnóstico, né? A gente aponta para alguns caminhos, a gente tem, assim, quase, né, ali, não podemos dizer 100%, porque algumas coisas não estão, né, nas nossas mãos, mas muitos dos protocolos que nós temos aqui são bem assertivos. Legal. Né? Então isso já dá indícios pra gente quando a gente já tá diagnosticando uma criança. Às vezes a mãe chega com uma queixa, vamos por exemplo, o filho é agitado, que isso, aquilo outro, olha, ele não para sentado, né? Eu gostaria de investigar tal coisa. E no meio do processo ali, do protocolo do TDAH, você percebe que existe alguma coisa ali que está chamando sua atenção. E aí você desvia um pouco e complementa, né? Então aí está o olhar diferenciado do profissional, né? Entendi. E aí a pessoa vem e faz uma bateria de teste. Na verdade, o que acontece, Vânia? Eu vejo muito na internet que tem aqueles testes. Faça o seu teste gratuito e tem o resultado imediato. Diagnóstico, né? E a gente sabe que vocês estudaram, que vocês pesquisaram, que vocês não param de estudar. Sim. Eu sempre falo que é legal porque o psicólogo passa com outro psicólogo que passa... Então não tem fim, né? Não tem fim. Não tem fim. E é importante as pessoas saberem. A internet, ela vai te entregar algo muito superficial. E às vezes nem impactar, e às vezes nem é o resultado original. Sim. Né? Então, nem é, só que você fica tão impactado com aquilo que você viu, que você já começa a desenvolver os sintomas. Sim. Porque aí o que você faz? Você faz o teste, aí fala, nossa, deu tanto do meu TDAH. Vou procurar, quais são os sintomas? Tenho isso. Então você já começa a desenvolver os próprios sintomas. Entendi. Entendeu? Então, assim, é meio complicado, né? É como se você fosse um hipocondríaco, né? Tô com dor de cabeça, vou tomar isso. Se eu tenho isso, já estou apresentando isso, já vou tomar tal medicamento. É mais ou menos isso que acontece na internet também. A internet, ela é muito positiva e muito negativa. Mas voltando aos protocolos, né? Para TDAH, para TDAH. Às vezes a gente troca, né? Porque existe isso, né? Tem criança só... Isso, tem TDAH. Porque tem criança que só tem esse transtorno de atenção e tem criança com hiperatividade e tem criança com os dois. E tem criança que associado a isso também tem um autismo, que é uma coisa que tem acontecido bastante. Entendi. E os pais que às vezes têm o medo da criança ser autista, falam assim, como ele tem sintoma disso, acho que é o TDAH. Entendi. Então tem muito disso e para alguns especialistas na área acaba classificando a criança. Entendi. E às vezes nem faz um diagnóstico tão preciso e aí medica a criança. Então é importante ressaltar a procura de um especialista. Né? Não adianta você confiar às vezes no primeiro, não é isso, ou desconfiar do primeiro, mas é sempre importante você ter alguém de confiança para fazer um diagnóstico e mesmo a medicação e ver se há a necessidade, porque às vezes um trabalho terapêutico ele é tão ou quanto eficaz quanto um medicamento, dependendo do grau ali de atividade da criança.
né? Então, por exemplo, você perguntou de TDAH, né? A gente tem crianças aqui no consultório desde 4 anos até, né, adultos, com 43 até adultos, né? Mas a gente tem um protocolo para isso também, né? E na maioria das vezes a gente tem tido muita assertividade. Legal. Tanto é que alguns neuropediatras, eles olham assim, porque eles solicitam, né? Eles olham, poxa, tá completinho aqui, legal. Aí eles só complementam com um ou outro teste ali pertinente à área deles e aí fecham o diagnóstico. Então, isso dá credibilidade também para o psicólogo, legal, que trabalha de maneira ali, né, consciente, né, porque não é qualquer resultado que dá ali ou distorção de dados que você vai protocolar ali um diagnóstico errado, né? Porque isso pode causar uma série de complicações na vida da criança. Mas o TDAH, a gente já consegue ver isso a partir de uns 5, 6 anos na criança e se fecha por volta de uma alfabetização ali, porque aí você tem dificuldade de concentração, a criança, ela tem o pensamento dela, ela é bastante acelerado. São crianças muito inteligentes, mas elas prestam atenção aqui, ali. Então, elas vão pegando pedaços de coisa. E na hora, por exemplo, de estudar, ela não consegue estudar o conteúdo inteiro. Entendi. Então, ela tem um curto tempo de concentração ali no estudo. São crianças, às vezes, agitadas. São crianças que deixam o material cair o tempo todo no chão. São crianças que, às vezes, ao mesmo tempo em que elas são distraídas, elas têm hiperfoco. Só que elas têm hiperfoco por quê? Porque ela está numa tela. O que as telas de hoje fazem com a criança? Fabricam dopamina. O que a dopamina faz? Você ficar dependente dela e altamente estimulante. Então, vídeos pequenos. Ela passa, ela passa, ela passa. Então, para ela está numa fábrica constante do quê? Né? Ela está numa fábrica constante do quê? De satisfação. Então, por isso ela tem aquele hiperfoco. Entendi. Então, por isso a gente às vezes precisa ter cuidado com as telas também, que é um outro tema importante, talvez até para a gente discutir num outro momento. Contexto, porque aí eu acho que é um assunto também muito relevante, né? Relevante e polêmico, né? Tanto para os adultos quanto para os filhos também. Para os filhos, acho que para todo mundo, né? E aí a gente tem, só para fechar, esses protocolos, né? Para diferentes transtornos aí que a gente tem, né, que aparecem aí no CID, né, nessa DCM-5, né, e tudo isso, né, e a gente tem esse cuidado realmente de olhar a pessoa e não o diagnóstico dela, porque o diferencial da gente aqui é trazer o conforto para ela, não é você classificar, não é classificar, é importante você saber que tem alguma coisa, ou se não tem também, mas é importante assim, como é que você vai conviver? Dá para tratar? E como tratar? Né? Você não é diferente, você só precisa aprender a trabalhar com essa diferença que você tem, mas de resto, vida que segue. Vida que segue, é isso aí, Vânia. Vânia, o assunto tá muito legal. Tá bem bacana, é um tema que eu tenho prazer de falar, porque a gente sabe que o nosso futuro está na mão dos nossos filhos, né? Das crianças. E gostaria de agradecer você profundamente. Uma coisa que eu valorizo muito e valorizo você que está aí também nos assistindo é o tempo de vocês, né? Então, gerar um conteúdo com a qualidade do que a gente tem feito é muito importante, porque a gente sabe que o nosso lema é transformar as pessoas através do conhecimento. Sim. Né? Então, queria agradecer também à clínica, gentilmente, né, que tem cedido esse espaço maravilhoso aqui, para que a gente possa estar gravando esse Gentilcast. Queria agradecer a nossa produção ali também, estão nos bastidores, quase não aparecem, mas são pessoas que realmente fazem a diferença, né, porque sem eles, nada do que está acontecendo aqui estaria acontecendo, né, aconteceria. E se esse vídeo faz sentido para você, encaminhe para as pessoas, para aquelas pessoas que têm filhos, sobrinhos, avós, enfim, todas as pessoas que você tem um olhar diferenciado
E eu sei que às vezes o santo de casa não faz milagre porque, né, ou é pai ou é mãe, mas a pessoa identificando que esse vídeo realmente faz sentido, ela vai ter esse entendimento e vai transferir para as outras pessoas também, tá bom? Vânia, muito obrigado. Obrigada a Deus abençoe, vocês. tá? Até mais.